vai se descortinando, ele vai se revelando progressivamente, né? Não é uma cartilha moral. Exato. Sabe? É uma notícia, né? É uma exatamente. história. Isso é muito lindo, cara. E como é que você citou o Projeto Sola, né? E eu acho que é o projeto que tornou você mais conhecido junto com o Guilherme. Como é que nasceu o Projeto Sola? Como é que você conheceu o outro Guilherme? Cara, o Gui também veio da música, ele tinha uma banda solo dele. E um amigo nosso em comum fez um festival na cidade de Guaratinguetá. Ele fez um festival de rock, chamava Esperança Rock Festival. Ele tinha uma banda, então a banda dele era tocar. Aí ele conhecia o Yamarino, ele chamou o Yamarino para tocar com a banda dele. O Yamarino foi lá de Campinas para tocar com a banda dele. E ele chamou a minha banda, que eu tinha uma banda de rock na época também, para tocar. Então as 3 bandas iam fazer uma noite de rock lá. Eu não lembro exatamente, mas era acho que para arrecadar recursos para alguma ONG, alguma coisa do tipo. E eu conheci o Guilherme nesse dia. E aí a gente começou a conversar, a gente virou amigo na época, ainda pelo Facebook, a gente começou a conversar. E ele falou assim, escuta, eu tenho algumas músicas, cara, que são mais congregacionais, são uma música mais feita para a igreja e que não cabe no meu repertório da minha banda, porque a minha banda são outros temas e tal. E eu falei assim, cara, engraçado que eu também tenho umas músicas que eu fiz para tocar na minha igreja local, que eu também não consigo gravar ela com a minha... não consigo gravar essas canções com a minha banda. Aí, me mostra aí a sua. Ele me mostrou Redenção, que até hoje acho que é uma das mais famosas do solo. E aí eu mostrei Isaías 53 pra ele. Eu falei assim, cara, vem aqui pra casa pra gente gravar isso. Eu tinha um estúdio em casa. Aí ele chegou de ônibus na época, assim, com um monte de instrumento, banjo. É uma loucura, assim, uns Glock, umas coisas, uns tambor. Aí ele chegou lá na minha cidade, fui buscar ele de carro, lá na rodoviária, levei ele pra casa. Minha esposa, evidentemente, tinha viajado, né? E aí, porque foi uma bagunça em casa, assim. Aí eu fiquei com ele uma semana. E aí a gente conversou muito sobre isso. E aí em 3 dias a gente gravou o disco. Ah, vamos gravar. Aí ele me mostrou mais músicas, eu mostrei mais pra ele. Era pra gente gravar 2 músicas. Acabou em 3 dias vocês gravaram? Acabou que gravamos 5 músicas. Em 3 dias a gente gravou 5 músicas. E como é que... E ali já nasceu o nome, Projeto Sola? Não, o Projeto Sola foi uma brincadeira, na verdade. Porque assim, as músicas, o tema das canções... eram temas que estavam muito ligados aos 5 solas da Reforma, né? Fé, graça, Cristo, Escritura, tarará. E aí foi uma brincadeira, assim, bota o nome de sola. Sola de sapato, não sei o quê. Ficou aquela brincadeira. Só que entra de sola. Exatamente. Vamos entrar de sola. Mas a gente não tinha ideia, na verdade, até hoje, assim. Acho que hoje já ganhou um contorno mais profissional no sentido de vamos fazer as coisas com intenção. Mas na época, não tinha intenção de montar uma banda, de viajar, de tocar, de fazer disso um trabalho de fato. Não tinha. Na verdade, a gente gravou brincando e a gente ia distribuir para os nossos amigos. Olha aí o que a gente fez, ouve aí. E era bem experimental. Eu gravei tudo em casa e gravei tudo acústico, assim, glockenspiel, tambor, era tipo... Tudo que eu sempre quis fazer, porque eu trabalhava com produção musical em estúdio, assim. Então, tudo que eu sempre quis fazer, mas que nunca não era comercialmente aceito, falei, vamos colocar nesse disco aqui. E acabou que um número grande de pessoas se identificou, assim, logo na primeira... Que a gente colocou de graça na internet. Logo na primeira semana foram 5.000 downloads. E aí aí veio um convite para tocar num festival, na época o Rock no Vale. E aí eu falei, não, sim, aceitei. Aí depois que eu aceitei que eu pensei, cara, como que eu vou tocar essas músicas ao vivo? Aí que surgiu o formato da banda para tocar ao vivo e tal. Então a gente foi reagindo, assim, sabe? A gente não foi muito intencional no começo, a gente foi reagindo. Acabou que a coisa tomou proporções que a gente nem imaginava, assim, né?